Então, mas brincadeiras à parte, essa é uma série que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Quando nós estávamos conversando sobre isso e que eu anunciei para a liderança que ia fazer essa série de mensagens sobre milagres, 2 dos líderes disseram assim, olha, eu ia falar para você, por que a gente não fala sobre milagre? A outra pessoa falou assim, olha, pela manhã eu mandei um versículo falando sobre milagres. Então eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus que vai falar conosco nessa noite, durante esse mês. Essa série de mensagens ela tem o objetivo de renovar a sua esperança, renovar a sua fé, saber que você tem um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que não existe impossibilidades para Ele. Essa série de mensagens é para isso, ao longo de toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vemos as impossibilidades naturais sendo superadas pelo poder de Deus. Antigo Testamento, as pessoas amam porque você vê ali um Deus fazendo tantas coisas sobrenaturais. Novo Testamento, Jesus caminhando na multidão, fazendo os seus milagres, mostrando o poder que ele tinha, mostrando quem ele era, o Filho de Deus, o próprio Deus. Quando o Espírito Santo desce, começa a era da igreja, a igreja ali sendo inaugurada em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos são tomados por esse poder do Espírito Santo e a igreja caminha nesses milagres. Às vezes a gente pergunta, por que nós não temos visto os milagres acontecerem? Por que não temos visto mais as coisas sobrenaturais sendo superadas, a impossibilidade humana acontecendo? A pergunta que eu faço é, será que Deus deixou de ser poderoso? Ou será que não estamos testemunhando uns aos outros os milagres que Deus tem feito na nossa vida? Antes de começar essa série de mensagens, eu mandei uma mensagem no privado para os irmãos. Eu sei que todos nós temos milagres para contar. E esse foi o intuito, o objetivo da minha mensagem para os irmãos. Olha, grava um vídeo falando sobre o que Deus fez na sua vida. E eu não recebi nenhum vídeo, mas eu sei que o Senhor fez um milagre, pelo menos um, em cada uma das vidas que estão aqui. O problema não é o milagre, não. O problema é gravar o vídeo, né? Eu sei disso. O problema é que os irmãos ficam envergonhados de gravar o vídeo. Mas eu creio que daqui para o fim dessa série de mensagens nós vamos ter vídeos. Vocês perceberam que nós não fizemos o vídeo de abertura da mensagem? Foi porque era para ser vocês, tá? Era para ser de vocês, mas ninguém me entregou. Mas eu vou dar uma nova chance para a próxima semana. Então, os milagres, ele tem um propósito muito específico. O milagre ele tem um propósito de glorificar a pessoa de Deus. Todas as vezes que o Senhor revela o seu poder, revela a sua autoridade, que Ele entra com a intervenção sobrenatural, nós entendemos que existe alguém que é maior do que nós, que existe alguém que é maior do que as forças malignas, que existe alguém que é maior do que as forças sobrenaturais, alguém que é maior do que a natureza. Várias teorias vão dizer, heresias e tantas falsas doutrinas, que Deus é a natureza. Não, Deus é o criador da natureza. A natureza é submissa a Ele. Também Deus não tem inimigos, porque o inimigo é submisso à autoridade de Deus. O que dirá de nós? Nós somos criaturas do Senhor, feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, o milagre ele tem esse objetivo de glorificar a Deus. Glorificando a Deus, o Senhor nos mostra o seu amor, o seu cuidado, de maneira pessoal, de maneira particular na sua vida. Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone, você teria uma experiência para contar algo que Deus fez na sua vida. E através dessas verdades, cada vez que o Senhor faz algo na nossa vida, a nossa fé ela é renovada, porque nós sabemos que o Deus que fez é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que fará. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que mexeu tanto no meu coração, todas as vezes que eu leio essa palavra.
eu fico assim impressionada, porque as coisas de Deus, elas são impressionantes, não são? Por mais que a gente saiba o poder que Deus tem, por mais que a gente já tenha vivenciado, cada vez que isso acontece na nossa vida, a gente tem uma tendência de dizer que é coincidência. Você faz, não é possível. Eu acho que isso foi uma coincidência. E a gente que é mais crente, né, fala Jesuscidência. Eu lembro que a primeira vez que nós estávamos começando ali aí na igreja, nossos primeiros passos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu já contei isso aqui uma vez, e o pastor falou, estava explicando, ensinando sobre dízimos e ofertas, falando sobre o que era o dízimo, falando sobre a natureza bíblica do dízimo. E você sabe que para alguém que não conhece as Escrituras, quando fala de dinheiro, é incômodo, você fica incomodado. E ali o pastor foi explicando, aquela verdade foi entrando em nossos corações. Só que a verdade é que se a gente passasse aquele cheque, aquilo dali iria fazer diferença no nosso orçamento. E aquela foi a primeira vez que a gente deu um passo de fé e escreveu aquele valor. E na época eu era dentista. E eu atendia no consultório popular. E eu lembro exatamente do valor. O valor era R$123, equivalente ao dízimo de R$1.230. E nós demos aquele valor. O outro dia eu fui para o consultório odontológico. Passamos ali o tempo todo esperando chegar, porque era um consultório popular, eu era recém-formada. Esperando os clientes chegarem. E foi ali pingando um, outro e tal. E quando eu estava para fechar a porta, ainda era aquelas portas de correr, sabe? Aquela porta de correr, né? De estabelecimento mais popular. E quando eu estava fechando ali a porta, uma pessoa chegou e falou assim, doutora, será que dá tempo de você fazer esses meus 2 dentes da frente, que são os 2 incisivos? E os 2 incisivos era mais caro, porque é restauração de resina. É mais caro do que a restauração de amálgama, que é aquela de prata. E foi o valor de tabela. Quando eu fechei o dia, foi R$123. E a gente pensa assim, que Deus faz isso, né? Ao contrário, que não tem a mão de Deus quando essas coisas acontecem, que é uma coincidência. Mas Deus faz essas coisas exatas, para a gente saber que é a mão dele que está sobre a nossa vida. A verdade é que eu tenho certeza que se não fosse por esse meio, Deus ia prover de outra forma. Eu sei que ele iria prover. Mas Deus faz isso para nos mostrar, a questão não é ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele faz. Ele sabe o amor e o cuidado que ele tem por nossa vida. Não é sobre ele, é sobre nós. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos saber e testificar todo o tempo que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, porque a gente pensa que no meio de uma multidão, como é que o Senhor vai estar preocupado em mandar 2 pacientes para fazer uma restauração de resina? Deus tão ocupado com tantas coisas, tantas guerras acontecendo no mundo. Mas a sua fé é capaz de transformar a sua história e a história das pessoas. Quem sabe não foi por causa daquele dia que eu estou aqui hoje. Quem sabe? Que foi por causa daquele dia que eu vi que valia a pena seguir ao Senhor e obedecer a sua palavra. E é por isso que hoje Deus está usando a minha vida para alcançar outras vidas. É assim que é na sua vida também. Sabe, queridos, tudo não é sobre nós, mas é como o Senhor pode nos usar para a glória dele. O que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida, e nisso Ele vai mostrando o seu cuidado, a gente vai sendo fruto da bondade de Deus.
do amor de Deus, do cuidado de Deus. Nós sabemos que, meio a situações difíceis, nós podemos caminhar com fé, ser obedientes e ter uma vida vitoriosa. Que é o que nós queremos ter. Uma vida vitoriosa. Nós temos um Deus que é capaz. Então, para começar o dia de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o seu pedido ao Senhor? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Não é fácil essa resposta. Muitas vezes estamos em meio a situações que nós não sabemos o que pedir. Será que se a gente pedir uma porta de emprego melhor, vai resolver a nossa real situação? Será que se a gente pedir para o nosso cônjuge mudar, vai resolver de fato a nossa situação? Será que se a gente pedir um filho ao Senhor, de fato vai resolver a nossa situação? Então, pedir coisas ao Senhor não é fácil. Por isso que a própria Bíblia nos alerta, nós não sabemos, às vezes não ganhamos, né? Não alcançamos porque não sabemos pedir. E a palavra de Deus também diz que, quando não sabemos pedir, o Senhor leva, o Espírito Santo leva ao trono de Deus os nossos pedidos com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes a melhor coisa que nós podemos fazer diante das situações difíceis é nos ajoelhar e simplesmente chorar e dizer: Senhor, eu estou me sentindo assim, 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 mas eu não tenho capacidade nem de te dar ideia qual é a solução. Eu não consigo dizer qual é a solução. Porque são tantas possibilidades. Gente, muitas vezes nós achamos que a solução para nós que estamos aqui, é o documento. Eu já vi isso demais acontecer, eu estou aqui há 10 anos. Aí chega o documento e você faz assim, e agora? Que bom, eu já posso trabalhar, work permit. Ah, mas eu me lembrei, eu não sei falar a língua. Então, é claro que é presente e bênção de Deus estarmos todos legalizados, precisamos disso para viver em paz nesse lugar. Mas a gente não consegue, não pode parar a nossa vida em busca disso, porque isso não é a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas é o próprio Senhor. É o próprio Deus em nossa vida. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus do impossível. Se nós temos a sua presença, nós temos a solução para qualquer situação da nossa vida. Qual é a área da sua vida que você precisa da intervenção divina? Qual é a área da sua vida? Hoje, nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, você precisa dizer palavras certas. Você lembra do cego Bartimeu? Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega até ele e faz uma pergunta. Quem lembra da pergunta? O que queres que eu te faça? Por mais que pareça óbvio, um cego quer ver. Mas a gente precisa saber o que a gente quer. Eu tenho feito alguns pedidos genéricos para o Senhor. Porque tem situações em minha vida que eu não sei o que pedir, eu não sei mesmo. Então eu falo: Senhor, faz o que é melhor para a minha vida. O Senhor sabe o que é melhor. Eu não estou dando uma ideia para você fazer o mesmo. Porque às vezes você já sabe. Você já sabe a área da sua vida que você precisa da intervenção. Um homem paralítico, 38 anos,
no tanque de Betesda. Não vai até Jesus, não grita por Jesus. Ao contrário, ele estava de olho lá no tanque, porque existia uma cultura popular, uma crença popular, que quando o anjo do Senhor descia, as águas se moviam, e o primeiro que chegasse até lá, era o primeiro que ia receber a cura. E esse homem estava há 38 anos, olhando para aquele tanque, esperando que as águas se movessem, esperando que alguém o carregasse, mas não só carregasse, mas que chegasse primeiro. E esse homem, ele é encontrado por Jesus. No meio daquela multidão de pessoas doentes, paralíticos, cegos, outras doenças, lepra. Aquele homem, ele é encontrado por Jesus e Jesus faz a mesma pergunta. Jesus olha para um paralítico, 38 anos, e diz: você quer ser curado? Olha como muitas vezes nós não sabemos que estamos diante do Deus do impossível. Esse homem, ao invés de responder, ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me carregue quando as águas se movem. Todas as vezes que a água move, que eu peço para alguém, eu chego atrasado, alguém já chega primeiro. Ele estava ali, diante de alguém, que era a solução para o problema dele. Mas ele não reconhece. Porque ele estava de olho na coisa errada. Então, às vezes, essa é a nossa questão, esse é o nosso real problema. Estamos olhando para a coisa errada. Estamos fazendo o pedido errado. Estamos tentando encontrar a solução no lugar errado. As nossas expectativas de superar os nossos problemas e as nossas dificuldades estão no lugar errado, na pessoa errada. Porque Deus tem o tempo certo para as coisas. Deus tem o lugar certo para fazer os seus milagres. O momento certo, o jeito certo. Em determinadas situações, o Senhor cospe no chão, faz um barro e coloca nos olhos para curar a cegueira. Em outra situação, Ele lança a sua palavra e a pessoa é curada. Maneiras diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. A sua história não é a mesma história do Eduardo, não é a mesma história do Nilton, não é a mesma história do Celso, não é a mesma história do Pedro. Pessoas diferentes, mas que estão diante do mesmo Deus. O Deus do impossível. Queridos, eu estou pregando essa palavra para mim. É para mim. Essa palavra que eu vou compartilhar hoje é uma das narrativas para mim mais incríveis da Bíblia. Eu estava com meu pai morreu tem 4 anos, hospitalizado. Ele fez uma cirurgia de coração, aquela do peito aberto, com 81 anos de idade. Se submeteu a uma cirurgia dessa. Nós levamos ele de Maceió para Recife. A cirurgia foi um sucesso. E quando nós entramos para visitá-lo na UTI, depois que ele acordou, eu percebi que ele estava com alguns delírios, falando algumas coisas estranhas. E depois o médico me chamou e falou que ele tinha começado um processo de infecção generalizada. E ali o quadro dele foi só piorando, só piorando, só piorando. E ele já tinha o pulmão dele muito danificado, porque ele foi fumante por 60 anos. E chegou numa determinada situação que ele já estava fazendo hemodiálise numa máquina que ficava 24 horas. Se fosse em Maceió, essa máquina nem existia.
E ele estava assim completamente já deformado, já tinha parado o pulmão, já tinha parado rim, já tinha parado o coração, que são os 3 órgãos vitais. Um compromete o outro, um vai trazendo consequência para o outro. Eu estava vendo aquela situação, eu já estava morando aqui em Orlando, fui ficando mais, fui adiando a passagem para mais, porque eu só tenho uma irmã e uma mãe. E as duas não tinham a menor condição de ficar com ele. Elas, inclusive, adoeceram também, de ver a situação, já adoeceram. E eu fiquei ali, eu ia para o hospital pela manhã cedo, eu ia para o hospital à tarde, eu ia para o hospital à noite. Mesmo que eu não entrasse na sala, não podia porque era UTI. E teve um determinado momento em que a causa já estava assim, impossível. Eu já tocava no meu pai assim, a água minava do corpo dele. E eu fui falar com o médico, eu falei assim, quais são as probabilidades do meu pai sobreviver? Ele falou assim, olha, passou hoje por aqui um pneumologista e falou assim que o seu pai está com 90% do pulmão tomado de água. Então, ele não tem capacidade pulmonar. E quanto mais tempo ele fica com o tubo, mais a probabilidade é pior de ele voltar. Porque quanto mais você passa tempo, mais você fica fragilizado, você fica sujeito a outras infecções. É uma porta aberta para que outras bactérias e vírus entrem no organismo da pessoa. Eu falei assim, 90%. Aí eu saí daquele lugar e falei assim, bom, agora eu preciso fazer um jejum para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E naquela hora eu saí ali daquela UTI, fui para o banheiro. Eu tenho um mistério, tá, com o banheiro, mas eu nunca falo dos meus mistérios no púlpito, porque senão vira doutrina, né? Daqui a pouco vocês estão fazendo igual. Eu prefiro pregar a palavra. Eu tenho um mistério no banheiro, tá? Quando eu me desespero, eu vou pro banheiro. É um lugar para mim, assim, bem de humilhação. E eu fui naquele banheiro do hospital. Eu falei assim, Senhor, eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Deixe eu levar o meu pai para casa com vida. Eu sei que ele tem 81 anos. Eu sei que ele já viveu bastante. Mas eu tinha já contei essa história aqui. Eu tinha reformado o quarto dele e ele não tinha visto o quarto. E eu queria levar ele para esse quarto. E eu disse assim, eu quero levar o meu pai para casa. Deixa eu levar o meu pai para casa. E aí eu dormi. A gente estava num apartamentozinho que meu primo tinha cedido. A minha irmã e a minha mãe já não estavam nem mais indo para o hospital. E eu voltei. E quando eu abri a porta da UTI, eu vi que meu pai estava extubado. Não estava mais com tubo. Ele estava respirando só com uma mascarazinha pequena. E eu fechei aquela porta e comecei a chorar, e chorei. Aí a minha mãe, minha filha, ele morreu, minha filha, me fala. E eu falei, não, aconteceu um milagre. Eu não sei como aconteceu, mas ele foi extubado. E eu fui conversar com o médico, mais uma vez. E eu falei assim, o que aconteceu? Porque ontem ele estava com 90% do pulmão dele tomado de água. Ele estava com os exames e tudo mais. E o médico falou assim, não, foi um acidente. Eu falei, acidente? Ele foi um acidente. Seu pai, ele mordeu o tubo. E quando ele mordeu o tubo furou. Então a gente teve que tirar o tubo. Quando a gente tirou o tubo, ele conseguiu respirar. E aí nós deixamos ele sem tubo, deixamos ele só com a máscara. Aí eu falei assim, mas meu pai não tem dente. Que ele usava prótese. Como que ele mordeu esse tubo? Ele falou assim, olha, eu não sei. Mas eu sei que ele mordeu o tubo. Eu falei assim, eu sei. O Deus do impossível. E ali, ele foi se recuperando. Foram 56 dias de UTI. E ele não sabia nem mais andar. Totalmente sem musculatura.
Meu pai viveu mais 6 anos depois desse dia. Fui chamada 2021, o médico disse, se você não vier agora, você não vai ver nem seu pai. E era um dos pedidos que eu tinha para o Senhor. Eu tinha pedido para o Senhor que Ele deixasse eu estar presente quando meu pai falecesse. Porque eu não queria que minha irmã e minha mãe passassem por isso sozinha. E eu aqui. E foi na época do Covid. E nessa época, você precisava fazer o exame de Covid, 72 horas você tinha que viajar. Não sei se vocês lembram disso. E nessa época eu estava numa fazenda lá no Alabama. E eu vim correndo para poder, era quase véspera de ano novo, para poder fazer esse exame. Fiz o exame, não recebi o exame 72 horas, não deu certo o resultado. Passei uma semana para chegar em Maceió. E quando eu cheguei em Maceió, cheguei numa sexta-feira, visitei o meu pai no sábado. Ele me reconheceu, a médica perguntou quem era, ele falou, é a Thay, ele me chama de Thay. E nós conversamos ali um pouquinho, eu mais, e ele dizia assim para mim, tô cansado, era só o que ele repetia. E ali eu pude mais uma vez pregar o evangelho para ele e dizer assim, que ele podia descansar, que do outro lado o Senhor iria recebê-lo. Visitei ele no domingo. No domingo, o médico me chamou à parte e falou assim, seu pai teve já uma ou duas paradas respiratórias e eu queria saber se você queria que a gente ressuscitasse ele, se ele tivesse uma próxima parada respiratória, se você queria que a gente entubasse ele. E eu estava só com minha irmã, não estava com minha mãe. Eu chamei minha irmã assim à parte e falei assim, olha, o médico perguntou isso. Ela falou assim, resolva, Thaisa. Eu falei, Senhor, eu acho que tá bom. Eu acho que ele pode descansar. E eu falei assim, olha, eu só quero que ele não sofra. Ela falou assim, não se preocupe. Quando foi 10 horas da manhã, nos chamaram no hospital. Pedidos diferentes, em tempos diferentes. O mesmo Deus. Quando nós nos submetemos à voz de Deus, ao cuidado e ao amor de Deus, nós precisamos ser guiados por essa voz. Essa voz que nos traz paz. Diante das circunstâncias difíceis, ela nos traz paz. Não teve nem um minuto nesse período que eu perdi a minha paz. Porque eu sabia que Deus estava no controle. Por outro lado, eu já vivi momentos em que perdi a minha paz. Nem que fosse por poucas horas. Até eu me lembrar daquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Até eu me lembrar que eu estava submissa à vontade e ao controle do mesmo Deus. Porque Deus, ele não muda. Deus não muda. Somos nós que às vezes olhamos para o lugar errado. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. É um Deus que tem mostrado o seu poder, a sua glória, a sua força, a sua autoridade sobre toda a criação. Muitas pessoas perguntam onde está Deus nas catástrofes naturais. Ele permanece no mesmo lugar. Continua tendo o controle da situação. É o ser humano que tem destruído a natureza. É o ser humano que tem destruído os relacionamentos. É o ser humano que não está submisso à vontade desse Deus e tem andado por caminhos tortuosos.
eu nem entrei na palavra. E agora, o que é que eu faço? Eu quero ler com vocês. E eu vou pedir para que vocês leiam em casa, porque com certeza eu não vou acabar. Eu queria que vocês abrissem 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós estamos diante de uma história que acontece no período de reis. Você sabe que existia um tempo em que o povo era governado por reis. Essa história aqui é a história onde o coadjuvante é o rei Josafá. O rei que reinou Judá por 25 anos. A história desse reinado está no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19 e no capítulo 20. Josafá, filho de Asa, foi chamado, subiu ao trono com 35 anos de idade, reinou por 25 anos, e a palavra de Deus nos mostra que ele fez coisas boas aos olhos do Senhor. Se você está com a sua Bíblia de papel, eu queria chamá-lo para ir para o capítulo 17, eu vou fazer isso de maneira muito rápida. Olha só uma das coisas que Josafá fez. 17:7 diz assim: no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus oficiais em Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas e outros mais. Eu vou pular para o 9. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Então ele foi um rei que ele levantou mais uma vez a palavra do Senhor. Ele reinou de maneira maravilhosa, mas sendo um homem de Deus, sendo crente. Porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de estarmos no meio de um povo que está passando por incredulidade, e nós temos a tendência de nós nos moldarmos a esse comportamento. Mas esse homem, ele se levanta, ele chama pessoas, ele chama levitas, e ele vai espalha, vai ensinando pela nação de Judá a palavra do Senhor. Ensina, que eu quero que todo mundo saiba, eu quero que todo mundo obedeça à palavra do Senhor. Não só isso, mas ele também levanta juízes. Você pode ver aí no 19, eu não vou ler, eu só vou citar. Capítulo 19, no verso 4, você vai ver que Josafá começa a nomear juízes, para que pudessem julgar as causas do povo do Senhor, mas a palavra é enfática em dizer que ele não julgasse baseado nos homens, mas julgasse para a justiça de Deus. Esse é o rei Josafá. Não só isso, mas ele nomeia sacerdotes e chefes de família para julgar as questões da lei do Senhor. Nós vemos isso daí no mesmo capítulo 19, no verso 8. Josafá, querido, está no melhor momento da sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que ele era um juiz, ou que ele era um rei, que era poderoso, que estava sendo conhecido pelas outras nações. Um homem que construiu fortalezas, um homem que construiu grandes armazéns para armazenar uma grande quantidade de alimentos, e isso naquela época era riqueza. Quer dizer, nos dias de hoje também é riqueza, né? Se você abre a despensa de uma pessoa e está lá cheia, você faz, né? A gente fica feliz, não fica, quando faz as compras e coloca lá tudo no lugar? Aspectos de bênção do Senhor, de riqueza. Esse homem, ele tinha no seu reinado um exército poderoso. Homens que a palavra de Deus vai dizer que eram experientes no combate. Ele estava fazendo o que era certo diante do Senhor. A sua vida estava fluindo quando chega uma notícia. E a notícia era essa. A notícia era essa. 3 exércitos se juntaram para atacá-lo. 3 exércitos que nem amigos eram. Eles juntaram as suas forças
para ir em direção a Judá. Às vezes nós achamos que as coisas se levantam contra nós, porque nós estamos desobedecendo o Senhor, e muitas vezes é verdade. Às vezes as coisas acontecem, o inimigo se levanta contra nós, a gente acha que o Senhor nos esqueceu, mas essa palavra é prova de que esse homem estava fazendo tudo certo, mas que está sofrendo um possível ataque de inimigos. Mas nós vamos ver no fim dessa história que não é para a sua derrota, mas que é para a glória de Deus. Queridos, se não existe o impossível na nossa vida, nós não temos a capacidade de ver o milagre do Senhor operar. Porque muitas vezes nós temos milagres todos os dias. Todos os dias nós temos milagres. Mas nós achamos que é por causa da nossa capacidade, porque a gente é bom de papo, porque a gente é bem relacionado, porque você é um cara trabalhador. Nós esquecemos de declarar que esses milagres, que a gente entende que são normais e comuns, são mérito do Senhor. E são para a glória dele. Tanto é que quando eu pergunto assim, será que você tem um milagre para contar? A gente sempre lembra de uma coisa que tem que ser muito especial, não é verdade? Tem que ser muito especial. Tem que ser assim, eu estava capotando, né? O carro caiu numa vala e veio um helicóptero e me pegou no ar. Nós temos milagres todos os dias da nossa vida. Eu quero ler com vocês o verso do 1 ao 4. Capítulo 20, que diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Os inimigos cercam o lugar. Estavam já do outro lado do Mar Morto. Se você conhece a geografia bíblica, você vai entender que esse lugar é um lugar estratégico para se pegar de surpresa. Não existia possibilidade de se levantar ali o exército de Josafá e vencer essa batalha. Quantas vezes na nossa vida as coisas chegam de surpresa, que não dá tempo nem da gente raciocinar. Chega uma coisa, quando você está ali, já querendo se levantar, vem outra coisa, e você fica igual aquele... Isso estou descrevendo a minha vida. Sabe aquele João teimoso? O inimigo pensou que me pegou, levantei. Você acha um bom emprego. Aí quando você acha um bom emprego, uma coisa na casa quebra. O carro quebra. Aí você conserta o carro. Aí você começa a sofrer perseguição no emprego. Aí você se liberta daquilo dali, aí adoece o menino. E quando é tudo junto, que não dá tempo nem de você não sabe nem o que começar a resolver primeiro. É a história dos boletos, né? Você bota assim os boletos, qual eu vou pagar primeiro? Faz aquele sorteio, né? Esse é o vencedor. Exércitos se levantam. Esse ataque aqui, querido, seria um ataque muito forte. Ele perderia as suas terras, ele perderia a sua família, porque esposa e filhos eram levados. Eles seriam feitos escravos. Perdas. Aquelas que causam grande
abalo na nossa vida. Quantas vezes nós estamos diante dessas perdas e nós não temos a capacidade de envolver estratégias para recuperar, nós não temos possibilidade de ter ajuda humana, nos falta capacidade cognitiva e muitas vezes não depende de inteligência, mas depende do sobrenatural de Deus mesmo. Por exemplo, a situação do meu pai, eu podia estar no melhor hospital, com os melhores médicos, os mais capacitados. Numa situação de doença, muitas vezes você fica completamente impossibilitado de fazer alguma coisa. Josafá, ele estava diante dessa situação. Situação que nos mostra que somos seres limitados. Pessoas dependentes de Deus. Muitas vezes o Senhor usa situações assim para nos lembrar que nós somos filhos e precisamos do nosso papai. Que coisa boa é estar no colo do pai, um pai protetor. E eu vou encerrar, tá? Eu vou fazer essa mensagem em 2 partes, porque ela é uma mensagem longa. Então, no próximo fim de semana vai ter a continuação dela, mas eu quero ler dos versos 5 ao verso 12. E aqui eu vou encerrar. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos dessa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá, ele nos ensina uma grande lição. O exército vem. É certo que eles seriam atacados. É certo que seria uma grande batalha. É certo que eles não teriam força para enfrentar esse tamanho desafio. Mas Josafá, antes de qualquer movimento, ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda, ele não vai para frente, ele não vai para trás. Ao contrário disso, ele proclama um jejum coletivo e ele ora. Ele se dirige ao Senhor. E a primeira coisa que ele faz é reconhecer a soberania desse Deus. O que ele está dizendo aqui, em resumo, é o Senhor Deus quem domina sobre todas as nações. É o Senhor quem tem força, quem tem poder. Esse exército aí, juntos, os 3 juntos, não são absolutamente nada para o poder do Senhor. Não significa nada.
Queridos, os desafios que nós enfrentamos na nossa vida não são nada perto de um Deus que tem poder, autoridade para todas as coisas. Espírito Santo de Deus revela essa verdade em nós. Faz com que vivamos todos os dias essa realidade de termos do nosso lado um Deus que é soberano. Josafá, ele também relembra o que o Senhor fez. Porque o que o Senhor fez nos serve de combustível para a nossa fé. Josafá, ele diz assim, olha, não foi o Senhor mesmo quem expulsou? Não foi o Senhor mesmo que já fez uma vez? Se o Senhor já fez uma vez, o Senhor é capaz de fazer de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, porque nós estamos diante de um Deus que é ilimitado em seu poder. Deus expulsou os inimigos uma vez dessa terra. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele relembra o que Deus fez no passado. E ele agora começa a relembrar das promessas que o Senhor tem para o futuro. Ele diz, olha, nós levantamos um altar para o Senhor. Na sua vida você tem levantado esse altar para o Senhor? A palavra nos diz assim, olha, foi levantado um santuário em honra ao teu nome, dizendo assim, se alguma desgraça nos atingir, em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos em ti em nossa angústia, e tu ouvirás. Não importa o que acontecer em nosso futuro, se nós levantarmos um altar, um santuário à nossa vida, no dia da angústia nós podemos clamar a esse Deus. Nós podemos clamar e Ele vai nos livrar de todo mal. E por fim, Josafá, ele reconhece a sua fraqueza. Ele vê que ele está diante de uma situação que para ele é impossível. Ele declara isso com suas palavras. Ele diz assim, olha, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Quer fazer um pedido ao Senhor? Você pode se ajoelhar no seu quarto e dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas a partir de agora, os meus olhos estão postos em Ti, o Deus da minha salvação. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos tirar os olhos do problema, da situação difícil, e colocar os nossos olhos no Deus do impossível. Essa mensagem não acabou, tá? Está na metade. Mas eu creio que o Senhor já falou aos nossos corações. E eu queria que você ficasse em pé, porque eu quero declarar uma palavra do Senhor. Eu já falei tantas vezes que eu amo a palavra do Senhor, porque ela é suficiente. Se eu abrisse aqui a palavra do Senhor e começasse a declarar apenas essa palavra em voz alta, o próprio Espírito começaria a comunicar com vocês. Salmo 121 vai nos dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta,
Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Glória ao nosso Deus. Levante a sua voz, adore a esse Deus que é maravilhoso. A esse Deus que não deixa os nossos pés vacilarem, queridos. Em situações impossíveis, o Senhor revela o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Não pense que o seu problema é impossível, nem pense que o seu problema é pequeno demais para o Senhor se preocupar. Ele te ama. Ele se preocupa com a sua vida. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de renovo, de alegria. Ele quer restaurar a sua fé. Ele quer restaurar a sua vida. Em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus.